Carvão mineral é um recurso importantíssimo para o mundo, principalmente para a China e para a Índia. O Brasil ele é meio periférico nesse mercado mundial do carvão, mas a gente tem que falar um pouquinho sobre carvão porque é um assunto que pode aparecer num vestibular ou em outro. Não é muito comum, mas de vez em quando aparece. Quem gosta muito de falar de carvão mineral é a Unicamp. Não sei se você vai prestá-la, mas vamos falar de carvão mineral no Brasil. Tem coisas interessantes a se tirar sobre isso. Primeiro a gente fala das reservas. E o carvão mineral tem reservas monstruosas no mundo. Pensa em 1 trilhão de toneladas. Carvão mineral é considerado uma rocha sedimentar de origem orgânica, de organismos vegetais, que se formou a partir do Paleozoico e se formou com soterramento e pressão, que foi aumentando cada vez mais o nível de carbono daquela matéria orgânica, e quanto mais carbono, mais poder calorífico. Então, o carvão mineral tem essa origem. São antigos pântanos ou antigas florestas que foram soterradas. Olha, é tanta reserva que se o mundo continuar utilizando do mesmo jeito que está utilizando agora, são mais 133 anos de carvão disponível. Isso é impressionante. Se eu comparar a vida útil do carvão mineral com os outros dois combustíveis fósseis importantes, eu vejo que realmente o carvão mineral tem uma vantagem enorme nesse aspecto. Ele é não renovável, mas a quantidade é muito grande. E o preço é barato, se eu for comparar com os outros combustíveis fósseis. Então, o carvão mineral merece um pouquinho de destaque, né? Merece um pouquinho de estudo pela sua quantidade. Já o Brasil tem poucas reservas. Se você comparar os números brasileiros, bilhões, se você comparar com 1 trilhão no mundo, muito pouco. Mas a gente sabe que existem reservas brasileiras que são utilizadas, então a gente tem que falar delas. E onde que elas se encontram? Sul do Brasil. Você está vendo aqui com uma mancha esverdeada as áreas principais onde se encontra carvão no Brasil, e está muito claro que as reservas brasileiras ficam no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Paraná tem um pouquinho, nem coloquei o Paraná aqui no mapa porque não sei se faz tanto sentido mostrar uma reserva tão pequena. E o estado de São Paulo praticamente não tem carvão mineral. Quem de fato tem carvão e explora em grande quantidade, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Paraná um pouco. Tá? Essa imagem aqui você vai ver em apostila, em exercício, essa faixa central do Rio Grande do Sul, essa parte do sudeste de Santa Catarina com destaque. O que eu tenho que falar disso em termos geológicos? Isso aqui é a famosa bacia sedimentar do Paraná. É a borda leste dela. Então, se você olhar um mapa geológico brasileiro e procurar a bacia sedimentar do Paraná, você vai ver que a borda leste dela, que pega São Paulo, pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é onde você encontra o carvão que pode ser explorado nesse país. Então, em termos de localização, é isso. Mas quando eu falo de carvão, eu já falei disso na aula anterior, mas eu acho que é interessante a gente relembrar. Existem tipos diferentes de carvão. E o tipo antracito é aquele que tem mais poder calorífico, é aquele que mais gera calor, é aquele de melhor qualidade. E que não se encontra no Brasil. No Brasil a gente encontra turfa, linhito e hulha. E olha que a nossa hulha nem é de tão grande qualidade. Existe uma variação de carvão que o pessoal chama de subbetuminoso, que não tem tanto poder calorífico. E tem a variação chamada betuminosa, que tem mais poder. No Brasil tem pouco desse betuminoso. O Brasil, inclusive, é obrigado a importar muito carvão. Mas o Brasil tem seu carvão. E o seu carvão, mesmo sendo principalmente subbetuminoso ou em lignito, ele acaba sendo utilizado. E é o chamado carvão vapor. O termo vapor significa o quê? Um carvão que é aquecido, queimado, aquece a água gera vapor e o vapor da água movimenta a turbina, turbina de usina termoelétrica. Por isso é um carvão interessante para a produção de energia elétrica. No sul do Brasil existem várias termoelétricas que são movidas a carvão mineral, principalmente no Rio Grande do Sul. Mas existe um outro tipo, um outro termo ligado ao carvão, que é o chamado carvão metalúrgico. De novo, o
próprio termo já diz mais ou menos para que serve esse carvão. Ele serve para siderurgia, para metalurgia. Ele serve para a produção de ligas metálicas. Ou para aquecer a liga e para ela derreter e se formar, ou participando do próprio processo de formação da liga. O carvão metalúrgico pode ser assim. No Brasil, boa parte do carvão metalúrgico consumido é importado. Importado de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Tá? Desse carvão metalúrgico, como eu disse a vocês, uma parte pode aquecer a caldeira e a outra pode entrar no meio do processo, pode entrar junto lá com o ferro. Esse carvão que pode ser colocado junto com o ferro, na verdade ele não entra na forma de carvão, ele entra na forma de coque. O que é coque? É um produto que sai do carvão e que pode ser adicionado ao ferro, o ferro que é encontrado na natureza, em óxido, e esse coque ajuda a separar o ferro do oxigênio para formar o ferro. Se você for estudar isso em química, eles falam até em redução, mas a gente está em geografia, a gente precisa de falar disso. Então o que é coque? Vou até ler junto com vocês a definição que eu consegui colocar aqui no menor espaço possível para que você em casa possa ler depois. Produto que permite a retirada do ferro, do óxido de ferro, em alto forno de siderúrgica. É obtido a partir da destilação do carvão coqueificável. Então você pega o carvão, aquece ele, sai um produto da destilação e esse produto se chama coque e ele pode, vamos dizer assim, ser mais importante ainda para gerar aço, ferro. E o Brasil, infelizmente, é obrigado a importar um pouco disso. Tá? Vou seguir em frente, a gente está olhando para o Brasil. Claro que quando se fala em carvão mineral, a gente tem que falar em importação também, porque o Brasil ele não é autossuficiente. E aí eu falo em produção. Tem alguns termos meio técnicos aqui, mas aquele carvão ROM significa o quê? Um carvão de baixíssima qualidade que é utilizado nas proximidades da mina de carvão. E nesse aspecto, quem mais produz esse carvão de baixa qualidade é Santa Catarina, depois o Rio Grande do Sul. Já o carvão que a Associação Brasileira de Carvão Mineral chama de vendável é aquele que tem um pouquinho mais de qualidade e pode ser vendido para os outros. Geralmente carvão vapor, porque carvão metalúrgico no Brasil é mais difícil de encontrar. E esse carvão, ele aparece mais agora no Rio Grande do Sul. Um pouco mais do que em Santa Catarina. Então, quando eu te falarem de carvão mineral e perguntarem qual que é o estado que mais produz, você vai dizer Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porque um produz mais um tipo, o outro produz mais o outro. Aí você vai falar, professor, Santa Catarina produz o pior carvão. Só que o pouco de carvão bom que o Brasil tem, que pode ser coqueificável, é Santa Catarina que produz. Então, é até complicado tentar separar os dois estados, né? Na verdade, são os dois que são produtores importantes. E não sei se vale a pena separar tanto, porque você está reparando aqui, ó, 3/4 do carvão brasileiro, extraído no território brasileiro, serve para termoelétrica. É o tal do carvão vapor. Existem outros usos do carvão, mas praticamente o carvão que é extraído no Brasil é para gerar eletricidade. O carvão utilizado em siderúrgicas é importado. E o Brasil importa muito carvão. Se você for somar a produção brasileira toda, dá mais ou menos 15 milhões, né? 15 milhões de toneladas. O Brasil importa 14. E o carvão metalúrgico, com um pouco mais de qualidade, especialmente dos Estados Unidos. Pessoal, minha tese do porquê os vestibulares ultimamente vêm perguntando sobre carvão mineral. Porque carvão mineral nunca foi um assunto muito importante em termos de geografia do Brasil. Minha tese é a seguinte: as pesquisas vêm avançando em relação ao uso de carvão mineral. Carvão mineral sempre foi sinônimo de poluição, de muito enxofre e cinzas. Só que descobriram um método de gaseificar o carvão. Olha que maluquice, fazer o carvão virar gás. Literalmente misturar o carvão com o ar. E fazer com que você forme um gás que pode dar origem a outros combustíveis que são muito mais limpos. Então tem gente apostando no carvão mineral como uma fonte energética um pouco mais limpa nos próximos anos, se esse processo começar a se popularizar e se ele começar a se tornar cada vez mais barato. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar de carvão mineral para vocês, especialmente dentro do território brasileiro.